Bem-vindos ao canal Psicolosofia. Aqui nós falamos de psicologia, filosofia e ciência, e hoje nós vamos falar sobre o relativismo, que é uma visão filosófica que, apesar de, por muitos filósofos, ser considerada uma visão até um pouco boba, ela é muito utilizada em diversos debates acadêmicos, principalmente dentro das ciências humanas. Ainda existem discordâncias sobre qual seria a melhor definição de relativismo, dado que além de um conceito maior de relativismo, nós também temos subcategorias dentro do relativismo, diferentes tipos de relativismo. Mas a gente pode pensar numa definição mais ou menos do seguinte sentido. O relativismo ele é uma visão filosófica que diz que algo só tem determinadas propriedades que ele tem se for analisado dentro de um contexto específico. Pode haver o caso em que algo é verdade em um contexto e em outro contexto diferente desse, esse algo não seria. Essa seria a ideia dos relativistas. O relativismo sobre a verdade é um dos relativismos mais centrais que nós temos e as outras posições costumam discorrer a partir dele. E o relativismo para a verdade postula que as verdades elas vão ser sempre relativas. Relativas às vezes a indivíduos, relativas a culturas, relativas a grupos sociais. E ao mesmo tempo que eles colocam isso, eles também negam que haveria alguma verdade absoluta que se aplicaria independente desses fatores. Por exemplo, pode ser verdade para um indivíduo do século XXI que vive no mundo ocidental que dragões não existem. Mas, para um indivíduo das épocas medievais, pode ser que isso seja falso. Pode ser que para esse indivíduo seja verdade que dragões existem. Porém, essa posição ela é praticamente indefensável, porque quem tenta defendê-la já começa tropeçando no próprio pé. Nem é em uma pedra, em um obstáculo, não, acaba que é no próprio pé mesmo. Esse relativista seria o cara que diria a seguinte coisa: não existem verdades absolutas. Ok, mas a gente virar para ele e perguntar, essa frase, ela é uma verdade relativa ou ela é uma verdade absoluta? Se ela for uma verdade relativa, significa que vão ter situações, então, que ela não vai ser verdadeira. E se ele responder que é absoluta, então já fica óbvio que não são todas as verdades que são relativas. Sendo um caso ou sendo outro, a gente pode concluir que existem verdades absolutas. A própria frase não existem verdades absolutas, ela é autorrefutante. Não existe essa coisa de minha verdade, A pessoa não é dona da verdade. Existe também o relativismo epistêmico. O relativismo epistêmico, ele tenta defender que o conhecimento, um argumento ser um bom argumento ou não, são coisas que são relativas a determinados contextos, determinadas culturas. Esse tipo de relativista, ele também pode ser relativista com a ciência. Ele pode dizer que a ideia de que a Terra é redonda não seja uma ideia superior à ideia de que a Terra é plana. Exatamente porque ele coloca em xeque essa ideia de que podem ter argumentos que são mais racionais que outros argumentos. É como se tivesse tudo no mesmo patamar. E aí a ciência não poderia clamar ser capaz de fazer afirmações que são melhores do que as afirmações de qualquer outro tipo. Isso costuma ser relacionado com a ideia de que o conhecimento científico ele seria criado sempre num ambiente sócio-histórico, num contexto específico, e ele seria sempre produto desse contexto. Esse contexto que criaria esse conhecimento científico. E como esse mesmo contexto que cria todos os outros conhecimentos, então eles estariam todos no mesmo nível. Um contra-argumento interessante para essa posição é o argumento dos dinossauros. Se é verdade que os fatos científicos eles são causados pelo contexto sócio-histórico, pela época, pelo que for, como que a gente explicaria, por exemplo, a existência dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás? Como que o consenso científico que foi adquirido nos últimos séculos poderia ter causado algo que está no passado, que está 65 milhões de anos atrás, antes dos seres humanos existirem? Essa alegação ela parece altamente implausível, a não ser no caso que a pessoa aceitasse que poderia haver uma causação que volta no tempo, Existem alguns argumentos que são relativistas da ciência que são usados até mesmo por pessoas que defendem a ciência, mas que eu acho que eles partem de uma confusão de conceitos. Por exemplo, tem pessoas que dizem que o que é verdade para a ciência hoje pode não ser verdade para a ciência daqui a, uma década, 2 décadas. Eu acredito que a intenção da pessoa seja dizer que a ciência progride, que a ciência evolui. Isso é verdade. Porém, usar o conceito de que a verdade mudou é um pouco equivocado, porque não é que a verdade muda, é o que a gente pensava que
que era verdade, a gente não está pensando mais. Mas isso não significa que a verdade em si mesma ela foi alterada. Existem também os relativistas éticos. Eles tentam defender que as normas éticas e o que é certo e o que é errado são relativos à cultura a qual você está analisando. Isso significa que algo pode ser certo com uma cultura e errado em outra cultura. Eles tentam argumentar que é importante que nós adotemos esse tipo de postura para evitar um clima de intolerância. É como se a partir do momento que você aceitasse que pode ter mais de uma posição contrária e todas essas posições serem igualmente consideráveis, igualmente válidas, você está evitando criar um clima de intolerância e que isso seria benéfico para todos. Como não se consegue um consenso, a gente consideraria que cada posição está certa a partir de sua própria perspectiva. E aquele indivíduo que argumentasse que existem posições que são mais adequadas do que as outras, ele seria um indivíduo que estaria se colocando como intolerante, como achando que ele é superior aos outros, que ele é mais do que os outros, e estaria atrapalhando essa harmonia entre as posições. É como se ele tivesse subido num pedestal. Entretanto, se a gente pensar que as normas éticas são relativas, por que, em primeiro lugar, a gente deveria considerar adotar essa norma que o relativista ético está querendo colocar? De que é importante a gente adotar, de que todas as perspectivas têm o mesmo nível para que a gente evite a intolerância. Essa ideia de ter que evitar a intolerância de uma maneira ou de outra é uma norma ética que está se colocando aí. Mas se todas são relativas, por que a gente deveria ouvir ela? Além disso, se a gente assumir que a gente tem que tolerar todas as maneiras de se comportar e de que não vai haver uma mais certa do que a outra, nem vão haver coisas que são erradas, a gente teria que partir da ideia de que vai ser aceitável, por exemplo, a escravidão, vai ser aceitável a tortura, se aquela determinada cultura enxergar isso como certo. O que é uma coisa que é altamente implausível, não é? Na verdade, não é o indivíduo que assume que vão ter posições que são mais adequadas do que as outras que é o indivíduo que está se colocando num pedestal. É o contrário. Quem está se colocando no pedestal é o relativista. Por quê? O relativista, em absolutamente nenhum cenário, ele estará errado. Ele sempre vai estar certo, porque todas as posições são certas ao mesmo tempo. Então não tem chance dele jamais estar errado. Ele jamais desce do pedestal. Enquanto isso, aquele que aceita que podem ter posições que são melhores do que as outras, ele também tem que estar aberto para a ideia de que a dele pode não ser a melhor, de que pode chegar alguém com melhores evidências, com melhores argumentos e ele perceber, poxa, a minha posição não é a melhor, é a daquele cara. Exatamente porque algumas posições são melhores do que as outras. Então, se tem alguém no pedestal, certamente é o relativista, porque ele jamais tem a possibilidade de admitir que ele pode estar errado. Dentro das discussões sobre relativismo, eu acho que existe muita confusão entre a ideia do que é verdade e o que é as pessoas pensarem que algo é verdade. Não é porque as pessoas pensam que alguma coisa é verdade que essa coisa é de fato verdadeira, mas alguns tipos de relativismo colocam como se essas coisas fossem idênticas, como se fosse a mesma coisa. Além disso, não é porque eu tenho uma determinada interpretação de uma situação e o Zé da esquina tem outra interpretação da mesma situação que as nossas posições são equivalentes apenas pelo fato de que não tem um consenso. Se é eticamente errado causar sofrimento desnecessário a seres sencientes, então, independente de haver a cultura, sei lá das quantas, em que as pessoas pensam que isso é verdadeiro, independente disso, isso continua errado. Se é verdade que existem bactérias, independente de se amanhã todas as pessoas do mundo passarem a pensar que não existem bactérias, elas não vão desaparecer por isso. Independente de elas pensarem, as bactérias continuariam existindo. Imagine também a situação que tem as duas posições. Tem a pessoa que pensa que existem as bactérias, tem a pessoa que pensa que não existem as bactérias. E aí, como é que faz? Né? Se a verdade é relativa e para umas bactérias existem, para outras bactérias não existem, como que pode ser o cenário de que existem bactérias e elas não existem ao mesmo tempo? Como que se daria essa realidade? Não parece ser uma coisa possível. No final das contas, uma dessas pessoas vai estar certa e uma dessas pessoas vai estar errada. Ou as bactérias existem, ou as bactérias não existem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito vocês por assistirem. Vou deixar aqui nas referências uma recomendação de leitura, que é o artigo sobre relativismo da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que foi esse artigo que embasou o vídeo de hoje. E até mais, vejo vocês nos próximos vídeos.